Vocês sejam bem-vindos, podem se assentar, fiquem à vontade na casa do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías capítulo 36. Isaías 36, eu vou direto ao ponto, para nós não sermos tão pesados com o tempo. Eu quero terminar rapidamente essa mensagem, mas tem um grande propósito para a gente aqui. Isaías 36, o versículo que iniciamos é o versículo de número 1. Quando você encontrar, fala achei, e o pastor começa aqui a mensagem. Hoje nós tivemos cultos muito gostosos, tanto pela manhã quanto também à tarde. À tarde Deus mandou bastante povo aqui com a gente, e Deus abençoou. E eu creio que não será diferente agora, vai ser uma bênção para você também, amém? Acharam? Posso ler? Diz assim, ó. E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Continuando, versículo de número 2. Então, o rei da Síria, leiam para mim, por favor, enviou Rabsaque desde Laques a Jerusalém e ao rei Ezequias com um grande exército. E ele parou junto ao cano do tanque mais alto, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saiu a ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebiná, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. Para aqui um pouquinho de pastor explicar para você. Está acontecendo o seguinte: o rei Ezequias está há 14 anos governando, e nesses 14 anos não há guerras, há só paz, prosperidade. É muito bom viver tempos de paz, não é verdade? Mas nós sabemos que mesmo em tempos de paz virão dias difíceis. O Senhor Jesus já nos deu, já predito, dizendo, virão tempos difíceis, os tempos são trabalhosos. Ele disse, nós vamos ter aflições no mundo, mas fiquem tranquilos, eu venci o mundo, você também pode vencer. Amém? Então, veio este homem chamado Rabsaque. Ele veio por envio do Senaqueribe para poder afrontar Israel. Só que ele foi enviado já como, por exemplo, imagine naqueles filmes de guerra, chegou todos os inimigos, os assírios, rodearam a cidade de Judá, e algumas dessas cidades já foram tomadas, né? Algumas dessas cidades já foram levadas. Inclusive a Bíblia fala no versículo 1, as últimas duas linhas do versículo 1 fala assim, ó, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então, o trabalho do Senaqueribe estava profundo, já tinha até tomado já algumas cidades ali, já estavam levadas, inclusive matando pessoas, prendendo e roubando as pessoas como escravas. Agora você veja o versículo de número 4. E Rabsaque lhes disse, ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria. Por favor, leia comigo. Que confiança é esta que tu manifestas? Para e olha para o pastor agora. Vamos dar atenção aqui. Eu sempre digo que a palavra é o que faz mover, é o combustível do cristão. Sem dar atenção à palavra, nós não vencemos. Então, dê bastante atenção a essa palavra. Esse enviado do Senaqueribe fala assim, olha, que alegria é essa que vocês têm no rosto de vocês, sabendo que nós já tomamos grandes cidades fortes de vocês, e você sabe que muito em breve nós vamos tomar o restante. A Assíria era um império muito forte da época, no que se diz respeito a exércitos bélicos. Eles estavam se levantando, estavam já dispostos a tomar todo Judá. E o rei de Judá, o Ezequias, ele está, como diz um dito, né, irmãos, fazendo pouco caso para Senaqueribe. O Senaqueribe, ele veio como se fosse o próprio demônio. E muitas vezes o diabo vai fazer certas coisas à nossa volta para tentar mexer com a gente. Para tentar fazer que você fique abalado. E ele então fala, o que vocês estão felizes? Que cara é essa que vocês têm de confiança? Que confiança é essa que vocês têm, sabendo que eu estou contra vocês? Por que vocês estão confiantes assim? Diga comigo assim, porque eu confio no Senhor.
Então, independente do inimigo que está chegando, eu estou enfrentando essa batalha, por pior que sejam as condições que eu esteja, eu estou confiante que Deus vai me dar vitória. Eu vou vencer essas batalhas, eu vou vencer essas dificuldades que estão se chegando até mim. E até uma das coisas que eu estou dando bastante ênfase nessa mensagem é: as cidades fortes foram tomadas. As partes fortes de Judá foram tomadas. Mas o Ezequias continua o quê, irmãos? Desanimado ou confiante? Aí eu começo a pensar, que lugar que é forte? Veja que o inimigo, ele sempre vai querer tirar você do lugar forte. Vamos pensar, não um lugar físico somente, mas espiritual. A casa de Deus não é um lugar forte? Você ouve a palavra, recebe direções, e essas palavras e direções norteiam a tua vida, fortalecem você para as batalhas. É um lugar forte, é onde o diabo quer fazer o quê, irmãos? Tirar você. O inimigo não quer que você fique ouvindo a palavra. O inimigo não quer que você dê atenção à palavra. Ele não quer que você esteja fortalecendo a sua fé. Ele vai tentar tirar você desse lugar forte, fazendo você ter preguiça, cansaço, desânimo, e aí por afora vai. E também você percebe também que esse lugar forte para nós é um lugar de oração. Já percebeu como que é difícil orar? Já percebeu que é difícil para orar ou não? Para você é fácil. Se for fácil, ensina nós como que é. É difícil. Por que é difícil? Porque nós sempre estamos passando uma correria da vida, é uma loucura, é tanta coisa para fazer, e a oração sempre vai ficando descartada. E é nessa hora que você vai sendo roubado, que o Senaqueribe vai conseguindo, que o demônio vai conseguindo tirar você do lugar forte. Lugar de oração, lugar de combate, de busca, a casa do Senhor. Só que esse lugar eu falo espiritualmente falando, mas e o lugar físico? Vamos pensar em um local físico, um local onde você se abriga. Irmãos, você trabalha o dia todo, chega no final do dia, você quer ir para onde? Esse lugar é um lugar forte? Sim ou não? Tua casa não é um ambiente onde você fala, meu Deus, eu quero ir para casa. Você já teve naquele dia difícil que você fala, meu Deus, eu não vejo a hora de chegar em casa, que essa expressão já te dá a entender que a tua casa é um ambiente de um lugar forte, que te protege, ali é uma fortaleza, ali você tem liberdade, ali você está em paz. Então veja que a privação que o inimigo quer fazer é que você não tenha prazer nem no teu lugar forte, nem no teu aconchego. Tem pessoas, irmão, que ela fala que tem que ir para casa, ela prefere trabalhar. Tem gente que prefere fazer hora extra do que encontrar a mulher em casa, a esposa, os filhos, o marido. Verdade. Já viu gente falar assim? Eu não tenho nem vontade de voltar para casa. Alguém já ouviu alguém falar assim? Porque ela não tem a casa dela. O demônio fez com que ela agisse, pensasse e se movesse como se a casa dela não abrigasse ela mais. Ela não tem prazer de voltar para casa. Então o inimigo ele vai agir de maneira tal que você vai começar a pensar que você não tem saída, porque o inimigo dominou o casamento, dominou os filhos, dominou os pensamentos, e em você só há desânimo. Só que o Ezequias, por pior que fosse a condição, sendo tomado cidades a qual ele pertencia como rei, ele está como, gente? Eu paro de pregar uma hora e vou embora, eu garanto para você. Ele está confiante, Deus vai me dar vitória. Confiante não significa que ele venceu, mas ele não está desapontado, ele não está entregue. Os dias não estão fáceis, mas eu não posso me entregar, eu não posso desanimar, eu tenho que levantar a cabeça e eu vou vencer essa parada. Diga comigo, vai ser mais uma vitória. Com fé, gente, em nome de Jesus, e vai ser mais uma vitória para eu colocar no meu currículo. Já venceu tanta coisa, vou vencer mais essa em nome de Jesus. Nós não queremos passar por lutas, mas existem situações que o diabo vai tentar tirar você da igreja, tirar você da oração, tirar você da palavra, vai tentar de todos os meios colocar separação dentro de casa, e aí por afora vai. E ele está conseguindo planejar, está conseguindo fazer com que esse povo seja abatido. Agora, a Bíblia fala assim, quando tem dois, um cai, o outro levanta. Sozinho é mais difícil. Então você fala para a pessoa assim, sozinho é mais difícil. Fala aí para o irmãozinho querido. Fala com fé, não tenha medo não, o irmão não morde.
né? Se ele morder também, nós temos uma injeção, né? Né, irmãos? Nós temos que aprender a vencer as batalhas, irmão, e acreditar que Deus está com a gente. Por piores que sejam as situações, confie, acredite, Deus está do seu lado. Pastor, mas olha, eu saio de um problema e caio no outro, saio de um problema e caio numa bomba, pastor, é só luta, mas a confiança que eu tenho em Deus, eu sei que o Senhor vai me dar vitória. No entanto, que o inimigo fica de que jeito, irmãos? Esse aqui, não sei se você consegue perceber o tom de voz aqui, mas na leitura você já consegue perceber o versículo 4, e Rabsaque lhes disse, ora, dizeis a Ezequias, assim diz o grande rei da Síria, que confiança é essa que tu manifesta? Mais ou menos assim, mas você está pensando o quê? Nós estamos te afrontando, nós estamos te colocando por terra, nós estamos roubando o que é seu e você está confiante ainda? Diga assim, estou. O que é essa confiança? É Deus, irmão. Pode estar tudo perdido à sua volta, pastor, não tem o que fazer. Tem, só não tem quando fazer quando Jesus leva para o céu, caso contrário, ainda que esteja morto, levantará. É fé. É perseverança, é confiança, é crer, é acreditar. Deus, o Senhor vai mover o céu, alguma coisa vai acontecer. Aí o versículo de número 5 agora. Agora preste atenção que a leitura já faz você entender qual que é a intenção do rei da Síria. Bem, posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora confias que contra mim te rebelas? Eis que confias naquele bordão de cana quebrada, a saber, no Egito, que se alguém se apoiar nele, ele entrará pela mão, ele furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confia. Então, o que o Rabsaque fala? Ó, vocês estão pensando o quê? Vocês estão achando que essa confiança que vocês têm, ele começa a presumir, ele começa, já viu falar a expressão jogar verde? Ele começa a jogar um verde, ele fala assim, ó, essa fé de vocês aí, será que é porque vocês contrataram o Egito para lutar ao lado de vocês para me vencer? Aí ele fala assim, ó, se vocês contrataram, fique sabendo vocês que o Egito é como uma cana quebrada, que mais cedo ou mais tarde vai te apunhalar pelas costas. Ele falou mentira? Não, ele falou a verdade. E nisso ele falou a verdade, mas a intenção dele é, ainda que você tenha contratado alguém, você vai perder. Olha só a afronta do inimigo. Você sempre vai estar debaixo de afronta, mas você tem que estar sempre confiante. Deus, eu vou vencer isso aqui. Essa afronta vai cair. Essa afronta é na tua casa? Essa afronta é no seu trabalho? Essa afronta, onde que ela está acontecendo? Pastor, eu estou sendo afrontado dentro de casa. Eu estou sendo afrontado pela minha esposa, eu estou sendo afrontado pelo meu marido, pelos meus filhos. Eu estou passando uma vergonha. Pastor, eu não sei o que fazer, mas eu confio que Deus vai resolver isso aqui. Ah, pastor, ele está perdido na droga, mas eu confio que Deus vai libertar meu filho, em nome de Jesus. Ele está perdido, está levado, o demônio está levando a mente dele, mas eu confio que essa história vai mudar. Vai mudar essa situação. Então, o que ele fala? Você está falando palavras, Ezequias. Você diz palavras para esse povo confiar, é mais ou menos assim. Eu estou aqui pregando para você uma palavra, para você confiar que Deus está com você. Você acreditar que Deus está te fortalecendo. Só que o inimigo coloca na cabeça das pessoas o quê? Não adianta, palavra não adianta, não resolve. Palavra não resolve. É isso que ele está tentando induzir. Agora, ele induzir e eu cair é outra coisa. Ele falar, irmão, e eu cair na mentira dele é outra coisa. Só que um ponto importante do que o Rabsaque fala: se você fizer aliança com o Egito mais cedo ou mais tarde te apunhala. Nós sempre falamos que o Egito é a mundanice, a prática mundana. Então não adianta querer fazer aliança com as coisas do mundo para poder vencer com Deus. Não funciona, amém? Não faça alianças, não se aliancie com aquilo que é errado. É aquele dito, né, irmão? Se eu não posso vencer o inimigo, já ouviu isso aí ou não? Se eu não posso vencer o inimigo, junte-se ao inimigo. Já ouviu isso? Isso aí é uma mentira. Se você fizer isso, você cai junto. Mas vai se unir com o Egito para poder vencer o inimigo está vindo contra você. Você vai se juntar com um outro inimigo para uma outra hora ele vir te apunhalar pelas costas? Você tem que estar esperto. Deus, eu não vou me afugentar, aliançar com uma coisa errada. O que é errado eu não quero para mim nem para ninguém. Amém?
Aí o Rabsaque continua ali, batendo na tecla. Versículo 7. Agora ele reconhece uma coisa que às vezes nós cristãos não reconhecemos. Mas se me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos. Por favor, leia comigo. Porventura, não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, e disse a Judá, Jerusalém, perante este altar vos inclinareis? Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes ter o quê, gente? Dar cavaleiros para ele. Então, sabe o que ele está dizendo? Eu já matei um punhado de vocês. Já levei um punhado de vocês. Eu já tirei um monte daqueles que vocês queriam com Jesus. Eu já tirei bastante deles. Viu? Faz o seguinte, me dê alguns homens que você tem, e eu te dou 2.000 cavalos, se é que você vai ter gente para colocar, para cavalgar nesses cavalos. Irmão, isso é uma afronta para um rei ou não? Que tem um exército inteiro em seu favor. Não diz a palavra que se Jesus falasse, que desse ordem aos anjos, veriam, irmãos, legiões de anjos para segurar o Senhor, para que ele não caísse e tropeçasse? Quem lembra disso? Irmãos, o Senhor, irmãos, Ele nos envia a quantidade de anjo que fosse necessária para nos proteger. Só que o inimigo fala o quê? Não vai ter anjo que vai te proteger. Não vai ter Deus que vai cuidar de você. Irmãos, e uma das coisas importantes que ele está presumindo as coisas. A presunção não é a verdade. A presunção não é o que vai acontecer. Você pode presumir, mas não é aquilo. Porque o que ele está dizendo assim, se você não vai fazer aliança com o Egito, então pode ser que você crê no seu Deus. Tipo assim, seu Deus, pouco importa o Deus que você tem, eu vou te vencer do mesmo jeito. Aí eu começo agora a entender uma coisa aqui. Se você for comigo no versículo 14, olha o que diz aqui. Assim diz o rei. Versículo 14. Não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar. Então, irmãos, só para você entender, você entende que aqui está acontecendo um pombo-correio. O Rabsaque fala por Senaqueribe. E quem está ouvindo aqui não é o Ezequias. O Ezequias vai receber, reportado por alguém do palácio, que vai falar para ele o que está acontecendo. Aí você imagine os porta-vozes ouvindo isso aqui. Pode ficar tranquilo que o Deus que vocês servem não vai adiantar. Se vocês fizerem aliança, também não vai resolver. Ele começa a pôr uma pressão. O que o diabo faz na mente das pessoas para prenderem ela no lugar forte? Qual que é a pressão que o diabo usa? A psicológica. Você vai ficando preso psicologicamente. Você começa a ficar abalado, achando que você nunca vai conseguir vencer aquilo, porque não tem saída. Ele vai prendendo psicologicamente. Você consegue perceber que o inimigo vem afrontando para você ficar cada vez mais fraco, cada vez mais vulnerável, cada vez mais desanimado, porque você vê que a situação já está feia, já perdeu um monte de gente, já viu que muitos já desistiram, muitos já se desviaram, e se você não cuidar, daqui a pouco desvia você. E essa pressão psicológica que o inimigo vai fazendo, irmãos, olha comigo assim, diga comigo, o diabo é fogo de palha. Irmão, ele só faz barulho, irmão. Ele quer que você aceite a situação, ele quer que você seja dominado pelo problema. Ele não quer que você pleiteie pelo seu casamento, ele não quer que você lute pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos. Ele não quer que você lute, porque ele mostra para você que orar vai ser o quê, irmão? Orar vai ser invalidado, vai ser uma coisa impossível você orar, porque orar não vai resolver, porque Deus não vai responder, Deus não vai te ouvir não adianta, pode orar o quanto você quiser. Quem coloca isso na cabeça do ser humano? O capeta, o gramunhão, sete pele, como você quiser chamar ele. Ele faz isso no psicológico da pessoa. Aí você fala assim, eu vou orar por você, você vai ser curado agora. Mas amanhã eu vou morrer. Ela está entendendo na sua consciência que o demônio já mentiu de tal forma que ela não acredita que Deus pode mudar. Ela já não crê que Deus pode mudar, porque psicologicamente ela está abalada. Ela está dizendo assim, eu não posso, eu não consigo, eu não vou, não dá certo. Eu lembro de um tempo atrás, minha filha falava assim, pai, essa matéria não entra, eu não sei o que acontece, meu Deus do céu, pai, eu nasci burra. Eu falava, menina, olha o que você está falando, pelo amor de Deus. Não, pai, porque isso não entra, porque não sei o quê. Semana passada, eu não falei para ela, para não crescer o orgulho, mas ela falou, pai, deixa eu contar uma coisa para o senhor aqui, pai.
eu tirei a melhor nota que eu já tirei nessa matéria. Na matéria que ela chorava, não, porque eu não posso. Você é o que você diz que você crê que ser. Se você confia que Deus está com você, você consegue todas as coisas naquele que te fortalece. Você consegue. Mas você não pode olhar para o inimigo e fazer, ai meu Deus, ele está tentando botar o quê, irmãos? Medo, para você ficar psicologicamente abalado. Ele quer te abalar, ele quer te desmotivar, ele quer te fazer perder a fé, ele quer te desanimar. Então veja que a concepção, aquilo que está vindo da parte de Deus, aquilo que Deus está falando, tem que falar mais forte dentro de você do que aquilo que você está vendo, do que aquilo que você está ouvindo externamente falando. Tem que ser mais forte o que Deus colocou em você, a confiança tem que ser mais perseverante. Amém? Persevere, Deus, o Senhor vai me dar vitória. Então veja, irmãos, que ele coloca todo tipo de enfrentamento. Aí lá no versículo de número 15 agora, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor. Quem que estava animando o povo de Judá, irmãos? Quem estava animando o povo? Estava todo mundo vendo, meu Deus, levaram um punhado, tem mais um tanto ali esperando para poder entrar e roubar o resto que ficou. E o Ezequias fala o quê? Gente, vamos confiar, Deus está com a gente, Deus está com a gente. Esse é o teu papel na tua casa. Está todo mundo desanimado, mas você fala, Deus, o Senhor vai mudar essa história. Essa história vai mudar. Diga comigo, essa história vai mudar. Mas como vai mudar, pastor, se você não está confiando em Deus? Se está todo mundo desanimado, desprezando que Deus possa fazer alguma coisa em seu favor, como que Deus vai mudar se nem você acredita? Por isso ele está dizendo ali, olha, o Ezequias está fazendo vocês confiar no Senhor, falando o quê? Infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Lembra que eu falei para vocês, irmão? Esses aqui estão conversando, são porta-vozes. Você imagina o porta-voz do Ezequias, o homem de Deus, receber na porta, ó gente, é o seguinte, rei, eu acho que é até melhor o senhor já abandonar, porque o negócio é sério. Como que você ia levar essas novas, né? Aí eu pergunto para você, você é meu amigo ou você é amigo da onça? Porque tem gente que escuta, ela não tem fé, ela não acredita e ainda quer desanimar você. Ela não acredita que Deus pode fazer. É aquela história, você é amigo de quem? Meu ou da onça? A onça está vindo ali, pastor, tá bom, vou nadar. Não vai que não onça nada também. Então tá bom, vou correr. Não corre que a onça vai te alcançar correndo. Vou subir na árvore. Não só porque onça sobe em árvore também. Você pergunta, peraí, mas você quer que a onça me coma, me leve embora? Ou você quer que eu vença a onça? Então tem gente que parece que ela gosta de desanimar, né? Você está falando, eu vou vencer, eu confio, e é o amigo ainda, né? O amigo diz, não vai dar, você não vai conseguir. Está repreendido toda a palavra contrária à vontade de Deus. Aprenda a confiar no Senhor. Versículo de número 16. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, aliai-vos comigo, e saí a mim, e coma cada um a sua vide da sua figueira, e beba cada um a água da sua. Deixa eu fazer uma pergunta para você, para me passar para outra parte da mensagem. O inimigo vai tentar te propor coisas boas? Porque, irmãos, o que o rei assírio está falando? O que o Rabsaque está falando? Ó, faz o seguinte, desprezem as palavras do pastor, não ouça o que o pastor vai falar para vocês, que o Ezequias está como um pastor, clamando, não, vamos ficar firme, Deus vai fazer a obra, vamos lá, vamos crer. E ele está falando. E quando ele está falando isso, ele chega assim, gente, não acredita nele, porque isso é tudo mentira. Fica tranquilo, que se o rei da Síria tomar o Judá, vocês vão poder comer da vide que vocês plantaram, vocês vão poder tomar da água do poço que vocês cavaram, pode ficar tranquilo. Você acha que essa história é verdadeira ou não? O que vocês acham? Você acha que essa conversinha não é conversa para boi dormir? É aquele verdadeiro chamarisco, né? Coloca ali na linha ali o anzol, coloca ali a minhoca para você fisgar. E o peixe é morto pela boca. Ai, pastor, mas olha, a promessa é boa, né? Com o Ezequias eu vou morrer amanhã. Com o Senaqueribe eu vou ter prosperidade. O que eu plantei eu vou colher. Com quem que eu fico? Ah, vou ficar com o Senaqueribe. Quantos não estão fazendo essa aliança? Que estão deixando de Deus, escutando uma falsa promessa do diabo. Ah, vou trocar minha esposa por duas de 15 anos. Vou trocar por duas, agora até pedofilia né? Nem pode mais, vou trocar por duas de 20.
Eu vou trocar, quer saber de uma coisa? Eu vou deixar essa família que só me dá problema, eu vou arrumar outra pessoa para mim viver. O diabo vai enganando a pessoa. É ou não é verdade? Eu já conheci pessoas que se arrependeram amargamente. Pastor, eu lembro de um pastor que falou assim um dia assim, ó, brincadeira, pelo amor de Deus, tá? Mas ele falou assim, melhor é o mal conhecido do que o mal desconhecido. Pelo menos a pessoa que você conhece, você sabe quem é, tem os gênios dela, tem o jeito do que ele é, mas você conhece, aí a pessoa vai querer procurar quem nem sabe quem é. Com a falsa promessa, né, irmão? Quando acontece o adultério, nem sempre a outra pessoa é mais bonita, ou tem mais dinheiro. É o demônio que age ali, irmãos. É uma falsa promessa, é uma falsa ilusão, né? Aliás, uma ilusão criada na mente, que o demônio cria na mente da pessoa, achando que ela vai ganhar alguma coisa fazendo isso. Irmãos, da onde que, se o inimigo já matou meus irmãos, vem me prometer que vai me abençoar, você acha que ele vai fazer o quê por mim? Ele vai me prejudicar também. Só que ele está tentando fazer o quê? Que eu me renda. Ele quer que você se renda, que você aceite a situação. É só isso. A promessa do inimigo contra nós, irmão, não te prospera, não te abençoa. Só que às vezes, na hora que a gente está ok, irmão, olha para o pastor aqui, ó, psicológico, abalado, você aceita a investida do diabo. Não aceite essa investida, porque o diabo vai querer sim procurar esse espacinho. Então o que acontece? Aí ele vem e fala, vocês vão continuar tendo, mas não escute o Ezequias, quer dizer, escute a amiga, escute o amigo, escute o patrão, escute o coach, mas não escute o pastor, porque o pastor, ele está ficando doido, pastor. O pastor está revelando uns negócios meio estranhos aí. Olha o que diz o versículo, agora no capítulo 37, versículo 1, 37, 1. Diz assim, ó. E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou suas vestes e se cobriu de saco de pano grosseiro e entrou na casa. Irmãos, quando o Ezequias ouviu as palavras, porque ele ouviu diretamente ou alguém levou para ele as palavras? Levaram para ele as palavras, e quando ele ouviu aquilo, ele ficou o quê, irmãos? Preocupado. Deus, esses inimigos estão vindo afrontar eu dentro da minha? Onde que o diabo quer derrubar você, irmão? No lugar forte. Qual que é o lugar forte? Dentro de casa. Quer colocar o marido contra a esposa contra o marido, os pais contra os filhos contra os pais. Porque, irmãos, você pode enfrentar qualquer batalha em qualquer lugar que você vai vencendo, você vai lutando. Agora, quando você perde dentro de casa, você não tem vontade nem de trabalhar. Você não tem vontade de fazer nada. Os seus sonhos vão ruindo, destrói, vai lá num poço, lá num calabouço. Quando você começa a ser derrotado dentro de casa. Que você não tem tranquilidade para dormir, você não tem paz para fazer nada. Então, quando ele escuta tudo isso, a Bíblia fala que ele rasga suas vestes, se cobre de pano grosseiro, cinza na cabeça, que era mais ou menos assim um tipo de não é ritual, mas eles faziam isso para mostrar para todo mundo que eles estavam tristes. Irmãos, vamos fazer o seguinte, minha esposa fala assim, ó, tem que parar de vitimização. A gente se faz de vítima demais. Você crê em Deus? Você confia em Deus? Ai, porque você não sabe o que eu estou passando. Meu irmão, vamos confiar no Senhor que essa fase difícil vai passar. Nós vamos passar por ela, nós vamos vencer. Agora, você já viu alguém murmurar, ficar vencendo a vida? A pessoa só murmura, só questiona, só tem raiva. Nada dá certo, porque para a igreja não resolveu, fui para a igreja, piorou. Quer dizer, a pessoa só quer o resultado, mas ela não quer entender que existe um passo de cada vez. Agora, quando ele vai fazer isso, o que me chama a atenção é, ele foi para onde? Para a casa do Senhor. Você não sabe o que fazer? Vá para o lugar forte. Sinceridade, irmãos, terceira vez que eu vou falar isso esse dia. Terceira não, quarta vez que eu falei na TV também. Você acha que tem pessoas que precisariam estar aqui hoje num lugar forte para aprender a palavra, para se motivar, para sair da tristeza, da angústia, para salvar a família? Você acha que nessa cidade, em Pato Branco, vamos pensar só em Pato Branco, tinha muita gente que poderia estar aqui hoje? Inclusive pessoas da sua casa? Sim ou não? Pastor, eu acho que sim. Acho, não tenho certeza. Só que, como a Bíblia está dizendo aqui, irmão, quando o Ezequias foi afrontado, o que ele fez, irmão? Ele foi para a casa de Deus. Eu vou procurar quem?
Eu vou procurar o Senhor, porque do Senhor vem meu socorro, é de Deus que vem minha resposta. E o versículo seguinte anima ainda mais a gente, versículo 2. E o rei enviou Eliaquim, é só uns pombo correio, né? Enviou o Eliaquim, o mordomo, e a Sebiná, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes cobertos de sacos de pano grosseiro, para falar com quem? Falar com Isaías, filho de Amós, quem? O profeta. Irmãos, tem coisas que você escuta a palavra, você vem para o culto, você está confiante, mas não está conseguindo sair daquela fase de estagnação. Então, o que o Ezequias fala? Eu estou confiante, eu creio que Deus vai me dar vitória, eu creio que Deus vai fazer a obra, só que o inimigo continua me afrontando, ele continua me oprimindo. Aí ele vai para a casa de Deus, ele fala assim, eu quero falar com o pastor. Tem pessoas que ela procura todo mundo, mas ela não chama o pastor. Ó, pastor, eu quero contar para o senhor que eu estou passando por isso. Tem como o senhor me dar uma força, me dar um aconselhamento? O que o pastor tem que fazer? O pastor de Deus, o homem de Deus, o que ele tem que fazer? Ele vai receber tudo como você está fazendo, como você está agindo, e vai apresentar o que está escrito? Ó, a palavra diz assim, assim, assim. Você quer continuar fazendo assim, você vai continuar vivendo desse jeito. Agora, se você fizer assim, aí Deus entra a lutar por você. Porque é pela palavra que ele faz isso. Mas a pessoa não procura ajuda. Eu achei engraçado hoje de manhã até, inclusive, fiquei bem feliz. Acabou o culto, uma pessoa, pastor, eu agora entendi. Quero que o senhor me ajude, eu preciso comprar um carro. Ora porque eu vou comprar um carro. Eu falei, amém, irmão, nós vamos orar para você comprar um carro. Mas antes de você comprar o carro, apresenta a Deus que você pode pagar. Aí, né, pastor? Verdade, né? Eu vou pensar um pouquinho, essa palavra do Senhor já me deixou já um tanto alerta, é verdade. Então a gente às vezes tem que simplesmente, às vezes uma palavra, um conselho, já muda a ideia errada que a gente está. O Ezequias está confiante? Tá, só que é tanta afronta, ele está na palavra, ele está confiante, mas tem um problema, e esse problema ele precisa procurar alguém que vá aconselhar, alguém de Deus. Ele vai para o lugar forte, ele chama o pastor e fala, pastor, eu estou passando por essa situação. É aquele caso, pastor, eu não preciso falar da minha vida para ninguém, porque quem casou foi eu e minha esposa, foi eu e meu marido. Mas você tem pastor para quê? Você tem que procurar ajuda. Como é que faço isso? Como é que eu faço sobre o batismo, pastor? Você quer saber tanta coisa, mas não procura ajuda. Aí veja que ele fala, o versículo de número 3, e disseram assim, diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de vitupério, de vergonha, de blasfêmia, porque chegados os filhos ao parto, a força não há para se dar luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaqué, a quem enviou o rei da Síria, seu amo, para afrontar o Deus vivo, para vituperar com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido? Faze oração pelo resto que ficou. Então o que o Ezequias fala? O Isaías, será que Deus não está vendo o que eu estou passando? De verdade, vamos ser sinceros, você já pensou assim? Você já pensou, puxa, será que Deus não está vendo? Eu vou para a igreja, eu oro, eu sou fiel, eu busco a Deus, eu faço a obra de Deus. Poxa, Deus, o Senhor está vendo que estão me afrontando. Quando você não sabe o que fazer, você tem que falar tudo. Irmãos, o que a Bíblia fala o que eles fizeram? Eles rasgaram as vestes. A Bíblia diz que nós temos que rasgar o coração. Eles rasgaram as vestes nesse dia. Mas o que nós temos que fazer hoje? O que é rasgar o coração? Você falar, pastor, eu estou sentindo que Deus não está... Deus, o Senhor não está vendo que estão me afrontando, Deus? Não é isso que Ele está dizendo? Rasga o coração. Deus, o que eu tenho que fazer para poder sair dessa situação? Eu não aceito ficar desse jeito. Eu não aceito ser derrotado. Porque ele está dizendo assim, Senhor, o Senhor não está vendo? Aí ele pega e fala assim, ô pastor, ora pelo restinho que sobrou. O Ezequias já está começando a pender para um desânimo. E ele fala, mas ore, pastor, ore, Isaías, para que nós não venhamos ficar sós, para que nós não venhamos morrer na mão do inimigo. Aí diz o versículo seguinte, versículo de número 5. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías, e Isaías lhes disse, assim direis ao vosso amo, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste. Diga graças a Deus. Qual que é a palavra que ele escuta, irmãos? Qual que é a palavra que ele escuta? Não temas, porque as palavras que você está ouvindo é só fogo de palha. Não temas porque o inimigo bateu o pé para você. Não tema. Não tenha dúvida que Deus está com você. Não tenha receio. Será que Deus vai fazer? Não, Deus já fez.
Não tem esse medo no seu coração de achar, soberbamente falando, né? Achar que você talvez possa alguma coisa sozinho. Fala para o irmão do seu lado, diga assim: você não pode nada sozinho. Nada. Irmão, ninguém vence na vida sozinho. Nós sozinhos não somos nada, nós precisamos da ajuda de Deus. O profeta fala: fique tranquilo, porque Deus vai colocar esse inimigo por terra. Pergunta é, como que é a oração do Ezequias? Ele fala: Senhor, o Senhor não está vendo que estão afrontando quem? A ti. Quando você está com Deus, a afronta não é sua, a afronta é de Deus. Quando você está firmado na confiança em Deus, a luta não é contra você, é contra o Senhor. Aí, meu irmão, quem já viu aquelas crianças quando vai com o pai na escola? Criança vai como? Estou com meu pai aqui. Eu me lembro, hoje de manhã, de tarde, eu contei para o pessoal. Lembro que tinha aqueles amigos, de turma da escola. Vai lá, Jefferson, vou jogando bola. Bate você, se você bater, nós cai batendo junto. Pode bater, mas bate mesmo, mas passe a foice, derrube, machuque, que nós vamos bater junto. Era criança é molecão. Aí eu fui lá e passei-lhe o rodo, derrubei. Olhei para trás, meus amigos, O que você acha que aconteceu? Levei-lhe uma sova. Mas por que eu estou te contando isso? Porque você vai confiando nas pessoas, mas você não confia no pastor, você não confia na igreja. Quando eu falo igreja, não é instituição, mas você não confia que no lugar forte você vai receber a direção para vencer. Você vai confiando em tudo, menos em Deus. Então, o que o Ezequias fala? Senhor, estão afrontando o Senhor. Aí Deus fala: Isaías, pode falar para ele, fique tranquilo, pregue, ensine para ele que eu vou guardar eles. Eu vou proteger vocês, porque quem está à frente de vocês sou eu. Aí você vai como, irmão? Enfrentar o inimigo. Você vai grandão. Acabou de ser da academia. Fortão. Pode vir, demônio. Aqui o meu papai está junto. Ele vai resolver essa parada aqui. Agora, olha o que ele termina dizendo. Não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Leia comigo bem alto. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e faloei cair morto a espada na sua terra. O que Deus falou, irmãos? Vai fazer o inimigo cair? Não é para você pensar que a sogra tem que morrer, pelo amor de Deus, hein? O inimigo não é o ser humano. A Bíblia fala que a morte, meu irmão, aos homens nós não desejamos. Nós desejamos que o demônio que está agindo, seja lá em quem for, tem que cair por terra. O demônio que age na sogra, no sogro, na avó, no tio, na tia, na esposa, no marido, tem que cair por terra. Quem cai é o demônio. É o demônio que tem que sair. É o demônio que tem que perder essa força que tem de matar aquela pessoa. Por isso que ele fala: fique tranquilo, porque o Senhor vai fazer que esse inimigo que se levantou contra você, ele vai morrer, ele vai cair. Ele não vai resistir o poder de Deus. Fala comigo, ele não vai resistir o poder de Deus. Não é o poder do Jefferson, não. O poder é do Isaías? O poder é da igreja onde ele estava? Não, o poder é de Deus, mas é no lugar forte que você aprende e entende que o poder de Deus não vai te deixar você perecer. Aprenda isso. Eu fico pensando, tem gente que fala: pastor, eu não fui na igreja porque eu estava ruim, mas é nesse dia que você tem que vir. Esse dia estava muito cansado, é nesse dia que você tem que vir. É no dia que está pior, porque no dia mais difícil você vai se esconder, é nesse dia que você tem que buscar Deus. Então, eu termino para a gente orar no versículo, vou pular aqui um pouquinho, que não vou ter tempo de ler tudo. Lá no versículo 36, diz assim, 37, versículo 36. Então saiu o anjo do Senhor, e fez o que, gente? Vamos junto, por gentileza? E feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Quantas pessoas que Ezequias matou? Ezequias não matou ninguém, irmão. Quantas pessoas o exército do Ezequias matou? Nenhum. Deus mandou um anjo, irmão, e durante a noite que o inimigo estava dormindo, o Senhor matou 185.000 homens. Lembra que a visão do Rabsaque era assim, se vocês receberem 2.000 cavalos,
será que vocês têm gente para subir nos 2.000 cavalos? Quer dizer, o povo para enfrentar a quantidade de inimigos era muito maior do que aqueles que estavam com Ezequias. Só que o Senaqueribe não contava que Deus estava com Ezequias. O que o diabo não sabe é que Deus está com você. E se ele sabe, ele vai morrer essa noite. Vai morrer nessa oração. Mas como isso vai acontecer, pastor? Desde o momento que a tua confiança não está abalada. Ai, pastor, eu faço isso toda quarta-feira, pastor. Eu oro sempre, né? Pois é, uma hora acontece. Lembra daquela hiena, que eu sempre falo dela, daquele desenho? Ó céus, ó vida. Deus não quer gente assim, irmão. Deus quer gente de confiança. Você não sabe o que fazer? Eu vou lá e falo, pastor, me ajuda com esse negócio aqui. Como é que eu venço essa área da minha vida? Me dá uma direção pela palavra. O que a palavra diz sobre isso? Ou eu conheço e não estou sabendo aplicar, ou eu não sei. Me mostra onde a palavra de Deus é. Pode ficar tranquilo que Deus vai vencer essa batalha. Como vencer essa coisa? Como passar por cima disso? Não tem como passar sozinho. Mas com Deus você consegue. E se Deus for à frente, não há inimigo que fique de pé. 185 mil corpos mortos, porque o Senhor disse que ia vencer a batalha por ele, e ele foi e venceu. Porque a afronta era de quem? Enquanto você toma a afronta para você, você fica bravo. Você não fica bravo? Quando alguém começa a zombar de você, de verdade, você entende a leitura da primeira parte do Rabsaqué falando, você não entende como uma zombaria? Ha! Se teu Deus vai te livrar, quero ver. Não é uma zombaria isso, irmão? Não é uma afronta pesada? Viu? Se vocês contratar alguém, mesmo que contrate, vocês acham que vão vencer? Tipo assim, o diabo está zombando, dando risada da tua cara. E a pessoa, quando alguém está zombando, ela faz como? Como que ela fica? Se ela não tem um psicológico preparado, confiante em Deus, como que ela fica? Eu sou pego pelo pescoço. Vai lá pegar para você ver o diabo. Vai pegar o diabo pelo pescoço. Quem que volta correndo é você. Tenta pegar na força do teu braço, na tua ira, no grito, no xingão. Vai resolver. Vai para você ver o que vai acontecer. Você vai voltar, como diz a minha mãe, com a quente e duas fervendo. Porque na força braçal nós não vencemos o demônio. Não vence. Na tua raiva, na tua ira, no teu momento melancólico, no teu choro, rasgar as vestes e não buscar Deus, não vai mudar nada. Ou busca Deus, para que Deus entenda, essa batalha é minha, filho, fica tranquilo que eu vou resolver essa parada para você. Aí ele entra. E quando ele entra, irmão, o inimigo treme as pernas. Porque a Bíblia fala em Tiago que o diabo, o inimigo, ele ouve a palavra e treme. E você, quando ouve a palavra, você faz o quê? Eu durmo um pouquinho, pastor, né? Estou cansado. O diabo sabe tão veemente que o poder que tem a palavra de Deus, que a Bíblia fala que o demônio estremece. E o crente está 40 minutos de palavra, você está. E nada muda no seu coração. Está faltando confiança. E onde falta confiança, não tem vitória. Você já foi fazer alguma coisa sem confiança? Sem certeza de vencer? Você foi meio com medo de fazer? Já fez isso ou não? Deu errado, deu certo. Tudo que você faz sem confiança dá errado. Não adianta orar por orar. Você tem que confiar no que você está fazendo. Não adianta falar com Deus só por falar. Não adianta vir para a igreja só por vir. Você tem que confiar. Deus vai acontecer. É pela fé. Quem entendeu, diga amém. Vamos fazer a nossa oração? Eu já convido você a se ajoelhar no seu lugar, pegar os pedidos de orações, como aqui estão os que me trouxeram para a oração, e vamos clamar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós unimos a nossa fé nessa oração, nos ajoelhamos diante do Deus que tudo pode, do Deus que tudo faz, o Deus que tem poder para mudar todas as situações, sejam elas simples, difíceis, sejam, meu Pai, quaisquer que for a batalha, o Senhor é um Deus poderoso, que tem poder, ó Pai, para mudar as estações, que tem poder para fazer a terra abrir. Tu tens poder para lançar o homem no céu ou no inferno, subindo ao céu ou lançar no inferno. Meu Deus, eu reconheço que o Senhor é o dono da nossa vida. Eu quero agora, conforme a palavra diz,
Vamos rasgar o coração, rasga teu coração, fala tudo que você está sentindo, os seus medos, os seus temores, as suas dificuldades que você tem de lidar com o seu marido, de lidar com a sua esposa. Diga a Deus, ele é orgulhoso, ela é orgulhosa, ela não aceita a palavra. Meus filhos não ouvem, não querem dar atenção para as coisas de Deus. Seja sincero com Deus agora, rasga teu coração e fala: Deus, eu não estou aguentando mais no meu trabalho essa afronta, esse demônio todo dia naquela funcionária, naquele funcionário, naquele colega de trabalho te afrontando, falando mal, xingando, zombando, fazendo que você perca a sua fé, que você desanime, que você perca a força de vontade, você não tem vontade de trabalhar mais por causa disso. Então eu quero que agora, nesse momento, você declare em nome de Jesus: eu não aceito essa afronta, Pai, essa afronta é contra ti, porque eu tenho feito tua obra. Agora, se você não tem feito a obra de Deus, se você não tem conduzido tua vida perto do Senhor, é hora de você se redimir, porque Deus não ouve ao pecador, Ele ouve o pecador arrependido, mas o pecador que ainda continua no erro, Deus não pode ouvir, porque senão seria contra a palavra dEle. Levante a tua voz e quebre agora as brigas, os demônios que conseguem colocar um contra o outro dentro de casa. Meu Deus, é o marido que está contra a esposa que está contra o marido, são os filhos que estão contra os pais contra os filhos. Meu Deus, são brigas, são contendas, ninguém, meu Pai, se acerta, é briga para todo lado, e quando não há briga, é todos mudos, um para um lado, outro para o outro, ninguém conversa, ninguém fala, ninguém brinca, não há um esboço de sentimento dentro de casa. Ô demônio, escuta o que eu estou lhe falando agora. O meu Deus está entrando nessa batalha, o meu Deus está colocando você por terra agora. Espírito do vício, espírito da pornografia, espírito do adultério, espírito da fornicação, espírito que coloca esta pessoa na rebeldia, eu digo: saia o vício da droga, da bebida, do cigarro. Eu digo em nome de Jesus Cristo, toda a tua obra maligna, todo o teu orgulho que você colocou nessa pessoa, todo o sentimento que essa pessoa tem de facção, essa pessoa vive faccionando, ela vive, meu Pai, com esse sentimento, falando, leve e traz para lá e para cá, ela não fala, mas pensa, e você tem induzido essa pessoa a ser uma derrotada. Eu digo em nome de Jesus: sai da mente dessa pessoa, sai do psicológico dessa pessoa que diz que nunca vai conseguir, porque o pai era doente, ele vai ser doente também, porque a mãe era doente, ela vai ser doente também. Não aceite isso, meu irmão, não aceite isso em nome de Jesus. Levanta a tua voz e diga: eu sou do Senhor, eu não aceito o diabo, o inimigo, trabalhar contra a minha vida, trabalhar contra a minha família. Eu digo em nome de Jesus: está quebrado o teu laço, está quebrado o teu poder, toda a tua força, toda a tua autoridade que tinha sobre essa família. Eu digo: sai, eu digo: sai, eu digo: vai embora e não volte nunca mais, em nome de Jesus. Coloque-se de pé no seu lugar e em nome de Jesus levante as suas mãos para o céu, apresente ao Senhor o nome dos seus familiares, diga: Jesus, eu coloco eles nas tuas mãos, Pai. Eu coloco a Daniela, a Fernanda, a Beatriz, o Isaac, a Maria, o Mauri, meu Deus, a Eliane, a Milena, o Anderson, a Caroline, Pai, eu coloco eles nas tuas mãos. Oh Jesus, eu coloco meus tios, tias, primos e primas, apresente eles agora, a mãe, o pai, coloque eles nas tuas mãos. Diga: Jesus, eu sei que o Senhor está cuidando dele, eu sei que o Senhor está cuidando dela, elas não vão se perder, elas não vão partir sem conhecer o Senhor, porque eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor está lutando comigo. Diga para ele: eu quero confiar mais, Pai, me ensina a ter mais confiança, me ensina a ter essa fé, essa força que vem do alto, essa força que vem de Deus. Em nome de Jesus, pela tua palavra, nós declaramos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus, nós expulsamos todo o cansaço físico, todo o cansaço psicológico, todo o cansaço emocional. Expulsa agora, em nome de Jesus. Diga: eu não aceito esse cansaço, eu não aceito essa prisão, eu não aceito ficar com essa dor de cabeça todo dia. Em nome de Jesus Cristo, todo o mal, toda obra do inferno, em nome de Jesus, nós dizemos: saia, saia e vá embora e não volte mais. Diga: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, a minha confiança total nas tuas mãos, pois eu sei que o Senhor está lutando por mim. Em nome de Jesus, nós que cremos dizemos amém. Vamos aplaudir Jesus.
Glória a Deus, irmãos. Amigos de casa, fiquem na bênção do Senhor. Pode sentar rapidinho, Marcelo, recolhe por favor os pedidos.